Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Iniciando aí o capítulo 13, né, que é a estatística básica, página 250, do livro de vocês, do primeiro ano. Viu? Então, como falei, vamos fazer o quê? Se temos 3 semanas de aula, vamos fazer um conteúdo aqui rápido. Dá para encerrar essas 3 semanas, depois antes das férias, né? Então, estatística dá para fazer isso aí rapidão. Então vamos lá. Estatística. Né? Quando fala de estatística, você só lembra de gráfico, de eleição, né? Pouco de moda, coisa que também tem muita estatística. Mas estatística, né, como toda matemática, é o que? É uma ciência. Só que a parte da matemática, né, a ciência que dedica a coletar, analisar e interpretar dados. Então, tudo na estatística é o que? Você lembra logo de pesquisa também, né? Gráfico, pesquisa. Então vamos lá. Como já falei, né? Estatística tem que começar sempre da pesquisa. A pesquisa tem 5 partes, né? Da pesquisa que você fazer. Primeira parte, planejar, né? No planejamento vai ter o que? Você vai definir os objetivos da pesquisa, o tipo de pesquisa, como é que vai ser feita a pesquisa, né? Se a pesquisa vai ser feita através do boca a boca, né? A pessoa sair para o campo e fazer a coleta de dados, ou vai ser pela internet, que é a moda agora, né? Pesquisar pela internet. Que tipo de amostra você vai fazer? Como assim amostra? Amostra que, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa sobre a Ceilândia, você não pode focar somente em pesquisar pessoas da Vila Idemar, por exemplo. Então, se você fazer uma pesquisa sobre a Ceilândia, tem que pesquisar todos, fazer a distribuição, pegar, coletar a amostra de toda a cidade, em vários bairros, não focar somente na Vila Idemar, por exemplo, né? Se você focar uma pesquisa somente com pessoas aqui da comunidade da Vila Idemar, então a pesquisa não vai ser sobre a Ceilândia, vai ser sobre a Vila Idemar. Então, quando você fizer uma pesquisa, você vai ter que fazer o quê? Coletar amostras. Essa amostra tem que ser dividida o quê? Em a cidade toda, então vai ter que pesquisar, distribuir em todos os bairros da cidade, para você saber qual é a realidade da cidade, certo? Então, é isso aí. Você vai escolher como vai fazer a pesquisa, que amostra você vai coletar, qual é o público no caso, e vai para o campo, né? Depois que você planejou tudo isso aí, vamos para a segunda parte, né, da pesquisa, que é coletar os dados. A coleta de dados, como eu falei, pode ser através da observação, né? Você só chegar em um determinado local, observar e vai anotando os dados. Outro pode ser através de a pesquisa, né? Que você vai de boca a boca, você vai entrevistar a pessoa. Ou a mais comum hoje, né? Que é através de pesquisas online, né? Através do Google Forms, que é bastante utilizado. Depois a gente vai dar até no final abrir um parênteses para mostrar como é que funciona esse Google Forms aí para vocês. Então você fez o que? Planejou, pesquisou, certo? Coletou todos os dados, você vai para a terceira parte. Você vai fazer a apuração ou vai ser a contagem, né? Ou seja, é o momento que você vai parar, coletar todos os dados que você pesquisou, certo? Montar um, um rol, né? Uma tabela, no caso, que já entra na quarta, que é a exposição, né? Que pode ser através de um gráfico de tabelas, certo? Ali que você vai o quê? Expor tudo que você pesquisou, todos os dados pesquisados. Ah, pesquisei sobre as pobreza em Açailândia. Então você vai fazer uma tabelinha com os níveis de pobreza que você classificou. Ah, sobre cores, por exemplo. Você vai fazer uma tabelinha indicando a quantidade que deu em cada cor aí, da sua pesquisa. Você fez isso aí, você fez a tabelinha, fez o gráfico, você vai fazer o que? A exposição. Aí chega no último passo, né, que é a conclusão da sua pesquisa. Interpretação. Você fez tudo isso aí. Você escolheu como fazer a pesquisa, você coletou os dados, né? Você fez a contagem dos dados, fez a exposição através do gráfico de tabelas, você vai chegar a uma determinada conclusão. Verificar se você atingiu o que? O objetivo de sua pesquisa, certo? Ou não. Então,
Coloquei aqui um modelo que tem até no próprio livro de vocês, que é conta a história lá na academia, né? Então você tem que observar o seguinte: numa pesquisa que você for fazer, principal, você nunca pede para a pessoa colocar a idade. Idade, ó. Colocar o nome. Não é importante o nome da pessoa, já que é somente uma pesquisa. Você só vai o que? Somente solicitar os dados. Também, por exemplo, se for uma pesquisa bastante polêmica, no caso, a pessoa não vai querer se identificar, né? Se você falar, pesquisar sobre violência, qualquer tipo de violência, se a pessoa for fazer a identificação, consequentemente ele vai mentir. Né? Não identificando, ele pode chegar mais próximo do seu resultado ideal. Então, vamos aqui, ó, na pesquisa que foi feita lá na academia, que é o exemplo citado no livro de vocês. Primeiro, as perguntas têm que ser curtas, né? Não precisa, no caso aqui, somente a idade, você vai colocar. Idade é uma pergunta, a resposta é curta, né? 38, por exemplo. A minha situação. Oh, 38 bonito. Estado civil, casado. Outro detalhe, na sua pesquisa, além das perguntas tem que ter respostas curtas, você nunca vai pedir para fazer, qual é a sua opinião sobre determinada coisa? Qual é a sua opinião sobre a violência no Brasil, violência contra as mulheres, violência contra homossexuais, certo? Isso aí, falar de opinião, o cara já pula longe, né? Porque vai ter que perder muito tempo escrevendo, dialogando. Então, perguntas tem que ser o quê? Curtas, com respostas curtas. Idade, estado civil. Ou perguntas que você vai ter que opções, certo? Perguntas de marcar, né? Como vocês falam, objetivas. Então, na sua pesquisa, respostas curtas e com opções. Assim a pessoa fica mais à vontade e vai também fazer sua pesquisa. Se você perguntar a opinião, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vai ter tempo para dispor sua opinião, né? Então isso aqui está só um exemplo como foi feito, como pode ser feita uma pesquisa. E também, e não esquecendo que não pede para se identificar. Nunca você vai pedir para se identificar durante a pesquisa, certo? Então isso aí foi o planejamento dela. Aí vamos lá na construção de tabela. Nas tabelas, nós trabalhamos com dois tipos de frequência, a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta é exatamente o que você coletou, né? Todos os dados, certo? Isso ali é o seu resultado, ou seja, é o resultado que foi obtido, é a frequência absoluta. A outra parte é a frequência relativa, certo? A frequência relativa é o que? É a porcentagem. Você sabe muito bem que pesquisa a gente trabalha o quê? Trabalha com projeção, né? Por isso que é feito por amostras. Não dá para entrevistar toda uma população. Então, utiliza bastante o que? A frequência relativa. Assim você vai ter o que? Uma projeção do teu resultado. Infelizmente, né, a frequência relativa tem uma formulazinha para ser calculada, que é você pegar o resultado da frequência absoluta e dividir pela quantidade de pessoas que você entrevistou. Depois multiplica por 100. Falando assim é difícil, mas é simplesinho. Vamos ver aqui no próxima parte, como é que faz a tabela, certo? Olha, ano passado, lá no Aulid, eu fiz uma pesquisa com eles, né? Vou aproveitar os dados que eu utilizo, que eu recolhi, né? Então vamos lá, tabela. A pergunta era: qual é o horário aproximado que você está acordando nesse período de quarentena? Certo? Então, as opções que nós tínhamos eram 7 horas, 9 horas, 11 e 14 horas. Ou seja, o que era a frequência absoluta foi o resultado. Na minha pesquisa, 2 pessoas falaram que era 7 horas, 15 pessoas falaram que era 9 horas, 6 pessoas falaram que 11 horas e 2 pessoas falaram que são as 12 horas, 2 horas da tarde. Tinha 2 pessoas acordando depois do meio-dia, de tarde, né? Consequentemente estava dormindo tarde. Ou seja, no total foi o que? Entrevistado 25 pessoas. Isso aqui tudo é o que eu coletei, né? Ou seja, é o valor absoluto. Mas como eu falei para vocês, dificilmente trabalha com valor absoluto. Trabalha o quê? Com
O relativo. O relativo é o que? É as porcentagens. Então, para conseguir a porcentagem, o que, é que você faz? Você vai pegar o resultado, que é a frequência absoluta, no caso aqui eu coloquei, vamos pegar o 2, e vai dividir pelo total de pessoas que foram entrevistadas, no caso 25. Então tá aqui, ó. Vai ficar 25, 2 dividido por 25 e depois multiplica por 100, que vai chegar à conclusão que esses dois é o que? Referente a 8%. Então eu posso falar que na minha amostra que eu peguei os dados, 8% dos alunos acordavam 7 horas. Que é a mesma coisa, ó. Vou pegar o 15, que é o resultado aqui, ó, dividir por 25 e multiplicar por 100. Assim eu sei que 15 vai o quê? Ser 60%. Ou seja, 60% dos alunos acordavam aproximadamente às 9 horas. Certo? 6, vai ficar o quê? 6 dividido por 25 vezes 100, que vai dar 24%. 2 dividido por 25 vezes 100, 8%, que é o mesmo resultado que estava aqui em cima. Quando você pegar resultados iguais, caso 2 e 2, você não precisa fazer os dois cálculos, né? Você já tem o resultado 2, então você já sabe que é 8%. Você pôs essa parte do cálculo aí. Certo? Então, você vai pegar o que? A frequência, o resultado, né? A frequência absoluta, dividir pelo total de pessoas que foram entrevistadas e multiplicar por 100. Assim você vai obter a frequência relativa. Viu? Então, estamos aí. Questão da tabela. Como é que é a construção? Construiu tabela, você vai ter opções de gráficos. Normalmente a gente trabalha com 4 tipos de gráficos. Que é o gráfico de barras verticais, que é as famosas colunas. Tá aí um exemplo. Nós temos o gráfico de barras horizontais, que também é bastante comum. O de gráfico de setores, que é as famosas pizzas. E por último, o gráfico de linhas, que é melhor para quando fala de desempenho, né? Então, tem aí os 4 tipos, né? Barras verticais, barras horizontais, setores, que é a famosa pizza, e de linhas. Vamos lá mais uma vez para... sim. Aí o que acontece? Você fala, outros tipos de gráficos, né? Mas sim, todos os gráficos são variações daqueles 4 modelos. Certo? Então, todo esse tipo de gráfico que aparece, que vocês devem ter observado, então são variações do de pizza, de coluna, de linhas ou de barras horizontais. Viu? Então, mais uma parte da pesquisa. Novamente aqui, agora vamos lá. A internet está disponível em qual horário? Foi novamente a pesquisa que eu fiz ano passado. Temos a tabelinha. Como foi o que? Com as 25 pessoas, né, que responderam a minha pesquisa. Então você vai fazer o que? Pega o resultado, divide por 25 e multiplica por 100. Assim você vai achar cada porcentagem, que foi aqui. Certo? Não esquecendo que a soma de todas as porcentagens vai dar o que? 100%. Vai ter aqueles resultados que vai dar uma dízima, vai dar um número decimal. Eles não vai estar próximo ou não vai dar 100%, dificilmente. Vai dar um valor próximo. 99,9, 99,8, certo? Só que vai estar sempre, como eu falei, próximo isso aí, 99, alguma coisa. Se você fizer um cálculo e ultrapassar 100%, então indica que suas porcentagens estão erradas. Ou tiver bem baixo de 100%, deu 95% a soma, também vai estar errado, você vai ter que refazer. Então vamos lá, fiz a tabelinha, tá aí. Agora vamos fazer a representação da pesquisa através de gráficos. Vamos lá. Todo gráfico vai ter um título, no caso, o horário que está disponível, o horário que a internet está disponível para o aluno. Tá aí o gráfico, certo? De manhã, de tarde, de noite ou 24 horas tem internet. A maioria respondeu que tem 24 horas. Olha, como eu falei, você montou o gráfico, você pode chegar ao quê? A conclusão rapidamente. Ó. Você observa logo 24 horas, que é a maior coluna, 70%. Ou seja, os alunos, ano passado, tinha 70% dos alunos que responderam a pergunta, tinha internet 24 horas em sua casa. Então vamos lá. Título, geralmente o título vem em cima.
né? Já que trabalhamos aqui o gráfico de colunas, no gráfico de colunas de linhas e de barras horizontais, sempre vai ter dois eixos. No caso aqui eu tenho o eixo aqui na esquerda, que indica que é as porcentagens, né? Nós temos o outro eixo aqui embaixo, que representa o que? O eixo dos horários, no caso manhã, tarde, noite ou 24 horas. Então toda pesquisa vai ter, ou todo gráfico vai ter os dois eixos aí, menos o de pizza, que não tem. Mas o de pizza tem o título. Além de título, eixo, todo gráfico vai ter o que? Uma fonte. Quem é a fonte? Fonte é quem pesquisou. Geralmente a fonte vem do lado direito, embaixo, certo? Ou vem na parte de baixo total aqui do gráfico. Sempre vai ter quem fez a pesquisa ou quem fez e aonde a pessoa fez a consulta, certo? Então, título, eixos e fonte. Não é essa parte aqui ainda, depois a gente volta. Como eu falei para vocês, hoje em dia é bastante utilizado que, no caso, o Google Forms, né? Todos vocês têm acesso ao Google Forms, já quem tiver celular ou quem não tiver também. Só basta ter o que? Uma conta lá no Google, né? Quem tem celular, automaticamente no Android pede uma conta Google. Não vou mostrar aqui no celular, mas vamos lá na internet, cara. Vamos lá. Então, para acessar o Google Forms, né? Ó, tem bem aqui, ó, esses 9 pontinhos que tem aqui no canto direito superior da tela do Google. Clicou, ó, tá aqui minha conta. Isso aqui eu não utilizo com você, vou colocar aqui eu utilizo com vocês. Então tá aqui, eu mudei. Tá aqui, ó, Google Forms é o formulário traduzido para o português, né? Clicou, você pode fazer a sua pesquisa. E vai aparecer vários modelos, ou você vai utilizar um modelo em branco. Vou mudar bem aqui, ano passado, como eu falei, aqui é a pesquisa que eu fiz anteriormente. No Google Forms é bem simplesinho, você vai escolher, né, a sua pesquisa, você só vai copiar, pegar o link e mandar para a pessoa. No caso aqui do Lídia, ele vai aparecer aqui a tela, tem aqui uma pesquisa que eu fiz ano passado sobre o IFMA, se o aluno pretendia ir para o IFMA. No caso aqui, ó, 34 pessoas responderam as perguntas, né? Minha pesquisa. Aqui no Forms aqui é bom que já dá o que? O gráfico, que está o nome das pessoas. Ou seja, a primeira pergunta era qual série, né? Que a pessoa estava lá no momento, qual turma era, né? Então nós tivemos aqui, nono B foi o que respondeu mais. O nono C e por último o nono A. O nono D eu coloquei aqui, mas eu não era professor do nono D, por isso que nem apareceu. Na minha pesquisa eu concluí que 70% pretendia ir para o IFPA naquele momento. E 29,4%, né, não pretendia ir para o IFMA. Certo? Então vamos voltar aqui. Como é que vamos fazer? Então vamos pegar aqui algum formulário em branco. Caso vocês queiram fazer uma pesquisa de alguma outra disciplina, né, você pode utilizar aqui, eu falei o form. Você vai escolher o que? O título do formulário. Você pode escrever o que você quiser. Descrição. Beleza? Aqui nesse mais você vai escolher a pergunta que você vai adicionar.
Então, no caso aqui, ó, você tem a opção de múltipla escolha. Clicando aqui, ó, múltipla escolha, resposta curta, certo? A resposta longa, como eu falei nas pesquisas, tem que ser respostas curtas. Vou colocar aqui: qual é sua altura? Né? Tá aqui, resposta curta. Ah, eu quero mais uma. Aí tem a opção aqui, ó, se colocar, quiser que seja obrigatório ou não. Ou seja, a pessoa só pode enviar a resposta para o formulário para ti, se colocar obrigatório, vai ser a pessoa vai ser obrigada a responder para poder enviar. Caso não colocar obrigatório, então vai aceitar de qualquer jeito. Vou colocar mais uma pergunta aqui: qual a sua altura? Vamos fazer a de múltipla escolha. Deixa eu ver aqui. Qual é sua cor? Qual é a sua cor favorita? Como eu coloquei aqui múltipla escolha, então vamos lá. Colocando só seta para baixo, vai criando a nova alternativa. Verde, vermelha, rosa, outra. Tá bom demais. Fiz aqui. Então, minha pesquisa aqui, eu vou perguntar qual é a altura, qual é a cor favorita. Você tem aqui opções para você, caso queira enfeitar, ó, mudar a cor do fundo, escolher uma imagem para o cabeçalho. Certo? Aqui tudo você pode alterar. Caso queira visualizar como é que tá. Certo? Configurações, caso queira. Coletar e-mails, se você quiser que a pessoa que colete e-mails, se limitar somente a uma resposta, colocar somente para uma resposta. Cara, aqui embaralhar a ordem das perguntas. Vocês perguntaram, tem até uma polêmica lá na minha prova, que estava tudo em ordem diferente. Vou colocar aqui embaralhar. Certo? Fiz aqui. Salvei a configuração. Vou enviar aqui para vocês. Então aqui tem a opção de enviar por e-mail. Certo? Mas o meio principal é aqui. O link, né? Tem a opção do link longo e do link curto. Não sei por que isso aqui, mas tá aí. Então, prontinho. Criei aqui. Só basta agora enviar para a pessoa que você vai fazer a entrevista. Viu? Depois vai aparecer aqui, como falei, as respostas. E vai gerar os gráficos. Tá ok? Então vamos lá. E tchauzinho, gente. Até a próxima. Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp. Tá ok? Vai.